sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso NeuroPP em Ação de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu ensino profissionais a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje, cá estamos aqui para mais um NeuroPP em Ação com um super tema, super especial para você. Como será que o neuropsicopedagogo ajuda no diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem? Hoje a gente vai falar sobre isso, como que o neuropsicopedagogo vai auxiliar no diagnóstico do transtorno específico de aprendizagem. Lembrando, gente, quais são os transtornos específicos de aprendizagem? Você sabe? Faz uma listinha mental aí para ver se você sabe quais são os transtornos de aprendizagem, os específicos de aprendizagem. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas eu vou falar. Que hoje nós vamos falar sobre diagnóstico, como que o neuropsicopedagogo auxilia no diagnóstico de transtornos de aprendizagem. Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Então, como o neuropsicopedagogo vai auxiliar? Por quê? Por que auxiliar, hein, Karen? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia é uma ciência prática que vai atuar ali com as questões da aprendizagem na perspectiva do sistema nervoso, mas ela vai fazer avaliação neuropsicopedagógica, é uma competência. Nós vamos identificar na avaliação quais áreas estão prejudicadas, que estão impossibilitando desenvolver a aprendizagem. Nós vamos identificar no processo de avaliação neuropsicopedagoga. No processo de avaliação neuropsicopedagógico, nós vamos identificar as potencialidades e nós vamos identificar as áreas de interesse. Então, assim, o neuropsicopedagogo, quando vai atender de maneira clínica, isto é, de maneira individualizada, nós vamos realizar o nosso protocolo de avaliação. Nessa avaliação, o nosso objetivo não é dar um diagnóstico. Nosso objetivo da avaliação neuropsicopedagógica é identificar as áreas e habilidades prejudicadas que estão ali, que foram prejudicadas no processo de aprendizagem, que não estão desenvolvidas, que não estão no seu pleno potencial, que estão ali com dificuldade de serem trabalhadas. Nós vamos identificar também as potencialidades, quais áreas aquele paciente tem de potencial. Por quê? Porque muitas vezes nós focamos na dificuldade, nós focamos no prejuízo, no déficit, e esquecemos de olhar o potencial, esquecemos de olhar aquela área de superpotencialidade, super desenvolvida. Todo mundo tem o seu potencial, todo mundo tem a sua área de potencial. Por exemplo, vamos falar aqui de uma criança com dificuldade de concentração. Ela tem ali uma dificuldade muito grande de se concentrar, tem uma hiperatividade, tem uma impulsividade, mas aí a gente fala, não aprende porque não se concentra, não sabe fazer nada, não aprende nada, não adianta ensinar nada. Mas você vai observar aquela criança, e aquela criança ela é extremamente comunicativa, ela é extremamente criativa, e aí ela trabalha a criatividade com comunicação, ela se comunica muito bem, ela se relaciona muito bem. Olha só, é um potencial. Nem todo mundo é extremamente comunicativo, nem todo mundo tem facilidade de se comunicar, de se relacionar. E aí a gente encontra essas áreas. Então, na avaliação, a gente vai identificar a área que está, habilidades e áreas prejudicadas, as potencialidades, que são essas áreas super desenvolvidas, ou que estão desenvolvidas, ou que não há nenhum prejuízo, e identificar também do nosso paciente as áreas de interesse. Por quê? Porque as áreas de interesse, elas vão agir como engrenagem, como agentes de motivação e engajamento dentro do processo do atendimento neuropsicopedagógico. Porque por mais que a gente tenha aí dentro do processo de avaliação uma complexidade muito grande, muita gente tem medo de fazer avaliação, muita gente não sabe por onde começar,
A avaliação, ela é um passo do nosso trabalho. Ela é o primeiro passo, a primeira etapa. Por quê? Porque o nosso objetivo é desenvolver a aprendizagem, desenvolver a estrutura cognitiva para que o sujeito aprenda, para que o sujeito possa ter o seu potencial desenvolvido. E para isso, a gente precisa da avaliação. Então, a área de interesse, ela vai ser a nossa engrenagem, ela vai ser o nosso eixo. Porque, por exemplo, vamos imaginar você tem uma área de interesse. Se eu chegar aqui e começar a falar com você sobre, sei lá, física quântica, não entendo muito não, tá, gente? Só tô falando assim uma palavra aqui. Vou começar a falar com você sobre física quântica. Mas você não entende nada de física quântica, você não sabe nada, você não tem o menor interesse em física quântica. Você vai me ouvir? Você pode até me ouvir nos primeiros 3 segundos. Depois, tua mente já vai estar pensando, o que eu tenho que fazer para o almoço, o que eu tenho que encontrar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer no feriado, será que vai ter live da Karen amanhã no feriado? Entende? A nossa mente, ela voa, nossa mente, ela vai além, porque não temos interesse. Então, a gente vai buscar algo do nosso interesse. Agora, quando na avaliação você identifica a dificuldade, a potencialidade e a área de interesse, você vai ter ali um centro, um eixo potencializador. Mas a gente vai identificar o que está atrapalhando a aprendizagem, só que a nossa avaliação não tem como objetivo dar um diagnóstico. Por isso que o neuropsicopedagogo, ele vai auxiliar no diagnóstico. Porque o nosso objetivo não é dar diagnóstico. Só que quando a gente está observando um paciente, está fazendo uma avaliação, para a gente poder fazer lá na frente a intervenção, a gente está observando a área prejudicada. A gente está observando potencialidade. A gente está observando área de interesse. A gente está observando o que está atrapalhando a aprendizagem. E nesse ponto aqui, o que está atrapalhando a aprendizagem, muitas vezes nós nos deparamos com sinais e sintomas de transtornos específicos de aprendizagem ou transtornos, do neurodesenvolvimento, transtornos que podem estar atrapalhando, afetando a aprendizagem. Mas a gente vai identificar esses sintomas não com o objetivo de dar um diagnóstico de dislexia, não com o objetivo de dar um diagnóstico de TDAH, mas porque nós estamos investigando o processo de aprendizagem. Então, assim, quais são os sinais, então, de um transtorno específico de aprendizagem? Para começar, quero falar com vocês sobre esse manualzinho básico aqui, minha gente, que é o DSM, tá? Esse aqui já é a versão mais atualizada. O DSM, ele tá na sua 5ª edição, por isso que ele é DSM-5, tá? É a 5ª edição, essa que mantém a 5ª edição, que foi de 2013, publicada em 2013, que está em vigor, mas ela tem um TR aqui, porque é um texto revisado. Esse texto aqui é de 2021, publicação no Brasil 2022, então ele é super atualizado, porque o texto dele já está revisado, já está adequado aqui para 2023. Então, foi publicado agora em 2023 aqui no Brasil. Tá bom? Então, esse manual aqui, ele traz os sinais, os sintomas, os critérios diagnósticos de todos os transtornos. Não é só dos transtornos do neurodesenvolvimento, de todos os transtornos. E eu vou dar agora uma pausazinha aqui nos nossos slides, porque eu quero fazer um adendo. Ontem eu me deparei com uma dúvida de uma aluna minha, e assim, eu quero aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho de DSM com vocês, tá?
O DSM, ele é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Ele é um manual que foi publicado, né, pela Associação Psiquiatria Americana, né, Americana de Psiquiatria. Então, aqui, ó, a gente tem American Psychiatric Association. Então, é a Associação Americana de Psiquiatria. Esse material aqui, ele vem já há muitos anos sendo estudado, revisado, publicado, né? Então, a edição mais atualizada é essa aqui, de quinta edição, o texto TR, que é o texto revisado, ó, pode ver, ó, T é de texto, R de revisado, então, quinta edição TR no Brasil, foi publicada agora, em 2023, janeiro de 2023, deixa eu até olhar aqui, gente, janeiro de 2023 foi publicado, isso mesmo, agora em 2023, e ele foi atualizado nos Estados Unidos em 2022. Então, é do ano passado, levou um ano aí para ser traduzido para a gente, e a publicação veio agora em janeiro, tá? Mas o que eu quero falar com vocês? Aqui dentro, nós temos critérios diagnósticos de todos os transtornos. O neuropsicopedagogo precisa saber tudo que está aqui? Não, tá? Não. Porque a gente vai trabalhar com questões da aprendizagem. Então, tem um grupo de transtornos muito peculiar, muito específico, nota-se que está até grifado aqui no meu, tá? Que é os transtornos do neurodesenvolvimento. E os transtornos do neurodesenvolvimento, eles englobam os principais transtornos que nós vamos ver na infância, que vão ser... vão continuar na vida adulta, que são transtornos que podem vir a afetar a aprendizagem. Karen, quer dizer que tem outros transtornos aqui que eu não vou utilizar? Sim. Karen, quer dizer que tem outros transtornos que não são do neurodesenvolvimento que também podem afetar a aprendizagem? Sim, existem outros transtornos que não são do neurodesenvolvimento que podem afetar a aprendizagem. Os transtornos do neurodesenvolvimento, se não me engano, são 6. Vamos contar comigo aqui, ó. O transtorno de desenvolvimento intelectual, que é conhecido como a deficiência intelectual, mas ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno de comunicação, dentro desses transtornos de comunicação, existem vários outros subtranstornos, transtorno de linguagem, enfim, o transtorno de fala, né? Nós temos o transtorno do espectro autista, nós temos como grupo do neurodesenvolvimento transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos transtornos específicos de aprendizagem. Note que transtorno específico de aprendizagem está separado de TDAH, de TEA, de deficiência intelectual, de transtorno de comunicação. Ele é um transtorno à parte, transtorno específico de aprendizagem. Isso mesmo, são 6. E o 6º são os transtornos motores, tá? Tudo isso a gente tem aqui no comecinho do DSM, tá bom? Esses 6 transtornos são transtornos que fazem parte do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. E por que eu tô falando isso para você? Porque ontem eu respondi, então, uma dúvida de uma aluna minha, que ela acreditava que TOD e TOC também eram transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos neurocognitivos, tá? Mas, assim, o DSM, ele está separado em grupos de transtorno. Então, a gente tem um grupo chamado transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem um grupo de transtornos chamado transtornos neurocognitivos, nós temos um grupo de transtorno chamado transtornos de ansiedade, temos um grupo transtornos de conduta, transtornos de personalidade, enfim, nós temos vários grandes grupos de transtornos. Dentro desses grupos, nós temos os transtornos, tá bom? Então, isso é importante, porque como eu falei, né, o transtorno do neurodesenvolvimento é um grupo que engloba 6 transtornos, que foram esses que eu falei para você. Transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno de comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos de aprendizagem, porque são 3, transtornos motores, porque são vários também, tá bom? Esses são os transtornos do neurodesenvolvimento. O TOD, ele está dentro do DSM, mas ele faz parte de um outro grupo, do grande grupo dos transtornos de conduta,
tá? Existem vários transtornos de conduta que têm os seus critérios semelhantes, estão lá nesse grupo do qual o TOD faz parte. O que é o TOD? É o transtorno opositivo desafiante. Nós temos também o TOC. O TOC, ele faz parte de um outro grande grupo, que são os transtornos de ansiedade, que nós temos lá, né, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Nós vamos nos deparar com crianças com TOC, com ansiedade, com depressão, com TOD? Vamos. Mas, normalmente, esses pacientes já foram identificados os seus transtornos em outro momento. Quais são os transtornos? E eles são muito mais específicos da vida adulta. Hoje nós temos isso na infância, sim, na adolescência, mas ele vai ser mais recorrente da vida adulta. Agora, existem transtornos que são recorrentes na infância. Por quê? Porque o próprio critério, que é fazer parte do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, é aparecer na infância. Por quê? O transtorno do neurodesenvolvimento nada mais é do que uma alteração neurobiológica permanente, não se muda, tá? Não tem cura. Ele é permanente e afeta o desenvolvimento, né? Afeta o sistema nervoso, né? Tem uma alteração neurobiológica que é ali no sistema nervoso e vai aparecer em uma das fases do desenvolvimento. Por isso que são transtornos do neurodesenvolvimento. O que é neuro? Neuro é sistema nervoso. O que é desenvolvimento? É a curva de crescimento, de maturação. Então, a maturação do sistema nervoso, ela ocorre por volta dos 20, 24 anos. Dentro desse período, os transtornos do neurodesenvolvimento vão aparecer. Podem aparecer desde o nascimento ou quando a gente for verificando ali na infância, quando entra na escola, ou quando precisa falar, ou quando precisa ler, escrever, ou ter questões mais complexas. À medida que vai complexificando, pode aparecer ali o transtorno, mas ele vai aparecer nessa fase de infância e de desenvolvimento. Para se caracterizar um transtorno do neurodesenvolvimento, tem que necessariamente a gente ver sinais e sintomas na infância, tá? Outros transtornos, eles podem surgir ao longo da vida, podem vir decorrente de várias outras coisas, mas para ser transtorno do neurodesenvolvimento, tem que estar na infância. Tá bom, gente? Desculpa fazer esse adendo aqui na nossa live, mas é que ontem eu fiquei bem preocupada, porque tem aí grandes canais, grandes perfis, inclusive a minha aluna me mandou um print, grandes perfis, e quando eu falo grandes, é grandes mesmo. Por exemplo, eu não sou grande, o meu perfil aqui no Instagram, a gente tem 69, 68 mil seguidores, e não é grande. Existem perfis de 700 mil, 600 mil, 800 mil seguidores falando que TOD, que TOC, que transtornos neurocognitivos são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu quis trazer isso para vocês na primeira oportunidade e eu não acredito em coincidência, mas por coincidência, nossa aula de hoje a gente ia falar um pouquinho sobre DSM, então eu quis trazer para vocês. Por que é tão importante a gente se aprofundar? Por que é tão importante a gente procurar referências? Não acredite em tudo que as pessoas falam para você. Não acredite no que eu estou te falando nesse exato momento. Não acredite. Pega o material. Karen, não tem o DSM. Tá tudo bem. Digita no Google, vá no Cielo. Por que Cielo, Karen? Porque o Cielo é base de pesquisa científica. Não é blog da Karen, não é blog do XX, não é blog da neuronista, neuroaquilo, lá, tá? São pesquisas científicas, tá? Primeira coisa. Se você tem o DSM, busca aqui, tá? Busca informação aqui. E o que eu posso falar para você, tanto que eu falei para minha aluna, vou finalizar essa fala, como eu finalizei com ela, falei assim, não acredito no que eu estou falando, porque eu estou falando contra uma pessoa muito grande, né? Um perfil muito grande, uma empresa muito grande. Mas acredito no que está aqui, tá? E a gente tem aqui os transtornos do neurodesenvolvimento, você vai conseguir observar aqui quais são eles, tá bom? E depois você vai ver que aqui tem vários outros grupos de transtornos e dos quais
TOD, TOC e transtorno neurocognitivo não fazem parte do neurodesenvolvimento. A propósito, transtornos neurocognitivos são um grupo de transtornos, tá? E o TOD é um transtorno de conduta, do grupo de transtornos de condutas, e o TOC é um transtorno do grupo de transtornos de ansiedade, tá bom? Então, eu queria trazer isso. Aproveitei aqui, fiz um adendo aqui na nossa aula de hoje, né, na nossa live. Mas por quê? Porque é importante. Informação demais nunca é demais, né? A verdade é essa. Informação coerente, informação certa, precisa, baseado em evidências científicas, porque isso aqui é um manual, isso aqui não é um livro qualquer, tá? Não é um livro que eu pego, escrevo e te trago. Não, isso aqui é um manual que determina os quadros clínicos de transtorno no mundo todo. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, tá bom? A Associação Americana de Psiquiatria é uma das mais reconhecidas mundialmente. Foi com base nesse manual aqui que a CID-11 foi adequada dentro dos transtornos, tá? A CID-11 também é um manual de classificação internacional de doenças, ela que é válida no mundo inteiro, ela usou o DSM para enquadrar os transtornos na CID. Então, isso aqui não é brincadeira não, tá, gente? Isso aqui é coisa séria. E a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa que a gente vê na internet, tá bom? E quero falar para você, não acredite no que eu falo. Não acredite. Busca na fonte, vai ver, vai procurar, tá bom? Porque é importante. Um verdadeiro profissional, uma autoridade NeuroPP, ela se baseia em evidências técnico-científicas, tá bom? E não em achismos, não no blog, não só no conteúdo do Instagram, desde que ele, né, tenha aqui um embasamento teórico por trás. E tudo que eu falo para vocês, às vezes eu não gosto do que eu falo, às vezes eu não concordo com aquilo que eu falo, mas eu falo com embasamento técnico e científico, quando a gente está falando da ciência, e embasamento legal, né, de lei, de legislação, quando a gente está falando da profissão. Tá bom? Eu acho que é isso que é importante para a gente mostrar aí essa autoridade da neuropsicopedagogia, para você se tornar uma referência, a gente precisa ter esses cuidados, tá bom? Então, ó, esse é um manualzinho aí básico. Vocês querem que eu ponha no meu store lá depois onde que eu comprei esse aqui? Eu posso pôr lá para vocês a referência dele e onde que eu comprei, que foi na Amazon, na verdade, mas eu posso pôr lá para vocês, tá bom? Mas vamos lá, gente, vamos voltar aqui, como que o neuropsicopedagogo ajuda no diagnóstico de transtornos? Primeiro, ele ajuda sabendo, né, quais são os sinais e sintomas dos transtornos mais recorrentes naquele público de atendimento. Por exemplo, eu, Karen, meu público de atendimento no consultório sempre foi crianças. Então, eu pego esse manualzinho aqui maravilhoso e eu sei tudo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Gente, me dá um minutinho, eu vou pegar a minha versão anterior desse, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Quero mostrar uma coisa para vocês. É que esse manual aqui, eu falei para vocês que eu peguei agora, né? Peguei agora em janeiro e tal, comecei a estudar de novo para ver se tinha mudado alguma coisa. Mas eu tenho a versão do DSM-5. Se você tem essa versão, pode usar, tá bom? Ela teve o texto corrigido. Mas, ó, olha como eu marco. Olha aqui, ó. Esse é o meu manual estudado. Aqui eu estudei. Tá marcado, tem grifos aqui dentro, tá? Eu quis pegar para mostrar, porque parece que eu falo que estudo, mas não tem nada marcado. Eu estudo, gente. Ó, esse aqui essa parte que tá toda colorida aqui, são os transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui são outros transtornos que eu dividi os grupos para quando eu precisasse pesquisar. Mas aqui, ó, estão todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Vou aproveitar e fazer só mais um adendo com você que acha difícil estudar esse manual, porque é difícil mesmo. Eu separo por cor. Eu categorizo os transtornos por cor. Aonde está azul, gente, é TEA, porque a cor internacional do TEA é azul. Aonde está laranjado, gente, é TDAH, porque laranjado para mim é atenção, né? Chama atenção, aquele laranjado. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aonde está rosinha é o deficiência intelectual, tá bom? Onde está rosinha é deficiência intelectual, porque o rosa, ele tem um quezinho frágil, né? Então, eu coloco assim, a minha mente, gente, minha mente. Vamos lá. Aí a gente tem o verde, é transtorno específico de aprendizagem, tá bom? E foram esses que eu separei, porque são os que eu mais utilizo. Deixa eu ver se tá certo. Olha só.
TEA, TDAH, transtorno específico de aprendizagem, tá bom? É assim que eu faço a separação para eu achar. Porque daí, quando eu quero alguma coisa sobre TEA, eu sei que tudo que tá azulzinho aqui menciona o TEA. Quando eu quero saber alguma coisa do TDAH, do DSM, tudo que tá laranjado aqui é do TDAH, a azul é TEA, verde é transtorno específico de aprendizagem, o cor de rosinha, deficiência intelectual. E assim eu vou marcando, tá? Os meus materiais. Bom, e reproduzir para cá, né, gente? Só que aqui eu não estudei ainda tanto quanto o outro, porque pode ver até pela cor, como esse aqui já tá sujo, gasto, enfim. Mas é material utilizado, é assim que a gente aprende, tá? Então, a primeira coisa para a gente ajudar, enquanto neuropsicopedagogos, no diagnóstico de um transtorno, é a gente conhecer os sintomas e os sinais desses transtornos. E por isso eu trouxe aqui para você, agora a gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo de hoje. Eu trouxe para vocês os sinais dos transtornos, das dificuldades de leitura, escrita e matemática. Por quê? Lembra que eu falei para você pensar mentalmente o que é um transtorno específico de aprendizagem? E muita gente confunde TDAH com transtorno de aprendizagem, TEA com transtorno de aprendizagem, transtorno de fala, de linguagem com transtorno de aprendizagem, mas transtorno de aprendizagem é dislexia, disgrafia, descalculia, desortografia. Tem que ter prejuízo na leitura, somente na escrita ou somente na matemática. Pode ser nos três? Pode, mas é um prejuízo de aprendizagem. Transtorno de escrita, leitura e matemática. Então, essas habilidades que vão estar prejudicadas, tá? Outro sinal de transtorno. Vai aparecer uma deficiência na expressão escrita com habilidades abaixo do esperado, né, dentro do nível de escolaridade. Então, outro detalhe do transtorno específico de aprendizagem. Só podemos ver depois que essa criança vai para a escola, para o ensino formal. Não existe diagnóstico de transtorno de aprendizagem sem a criança ir para o formal. Tá bom? Gente, vocês querem que eu faça uma live de um Reels, um conteúdo só do DSM? Eu vou fazer, tá bom? Vocês estão perguntando como que eu estudo, se eu vou lendo, fazendo as anotações. Eu vou falar para vocês como que eu faço isso, tá bom? Mas num outro momento. Senão a gente não foca aqui hoje. E esse horário do almoço é bem corrido, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma deficiência, né, na linguagem, no senso numérico ou na escrita, relacionada com, de acordo com a idade, está muito abaixo do esperado, a gente pode imaginar um sintoma de um transtorno específico de aprendizagem, tá bom? Então, assim, o neuropsicopedagogo, ele vai fazer a avaliação. Como que faz a avaliação? Ele vai realizar uma entrevista com a família, coletar os dados, né? Verificar os indicativos para o transtorno específico de aprendizagem. Ele vai fazer a avaliação dos marcos do desenvolvimento da criança. Então, ele vai avaliar, né, qual fase do desenvolvimento a gente está. Porque daí, agora a gente sai um pouquinho do pé do DSM e a gente vai lá para a biologia, né, para a neurobiologia. Qual é a fase do desenvolvimento? Quais são os marcos importantes para essa faixa etária? Então, a gente vai avaliar os marcos do desenvolvimento. A gente vai avaliar as bases neurobiológicas da aprendizagem e seus processos. Ainda o pezinho lá na psicologia. A gente vai ver como está o desenvolvimento de atenção, linguagem, consciência fonológica, memória de trabalho, enfim, todas as habilidades que são importantes para o processo de aprendizagem. Nós vamos avaliar aquelas que são pré-requisitos. Por exemplo, o que é requisito para leitura? Né? Visoconstrução, consciência fonológica, lateralidade, posição. Então, neuropsicomotricidade, tudo isso são importantes, são pré-requisitos. Nós vamos avaliar. Nós vamos analisar toda a situação de maneira quantitativa e qualitativa. Vamos verificar se a criança teve acesso e oportunidade, por quê? Para ser um transtorno específico de aprendizagem, tem que ter ido para a escola, tem que estar no ensino formal e tem que aparecer aqueles sintomas nos últimos 6 meses, não é na última semana, no último mês, no final do ano. Não, nos últimos 6 meses, esses sintomas têm que estar presentes. E nós vamos realizar aí um relatório por meio de laudo técnico, fazendo os encaminhamentos
sobre o transtorno que foi identificado, sobre os sintomas daquele transtorno. Por quê? Quem dá o diagnóstico é somente o médico. Quem faz o diagnóstico? Somente o médico. Qual médico, Karen? Pediatra, neuropediatra, psiquiatra, tá? São os principais. Se for adulto, clínico geral, pode. Se for neurologista, também, claro que pode, tá bom? Mas normalmente são esses médicos que fazem o diagnóstico, principais. A identificação de um transtorno de aprendizagem, ela é multidisciplinar. Por exemplo, se eu vejo ali um paciente com dificuldade na leitura, o que eu vou fazer? Avaliei, então o neuropsicopedagogo avaliou. Vou encaminhar para quem? Vou encaminhar para o neuropediatra e para o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo ele vai descartar outras possibilidades relacionadas à dificuldade de leitura, como, por exemplo, um TPAC, um transtorno de processamento auditivo central, ou alguma outra questão, tá? Então, é importante que a gente faça os encaminhamentos, que esse trabalho seja multidisciplinar, para que esse sujeito tenha todo o atendimento necessário, tá? Por isso, é importante que o profissional que vai atuar conheça os protocolos da neuropsicopedagogia e, mais do que isso, conheça também os critérios que são relacionados a sintomas de transtornos.